Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. Meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. Bem, é assim, nós passamos um mês inteiro a falar de títulos. E eu gosto de falar de títulos. Só que está na altura de falar de algo diferente. Porque isto vai ser o primeiro SmackDown de 2020 em que não estamos a falar de títulos. E eu queria tentar algo um pouco diferente. É assim, nós temos vários espaços que volta e meia acontecem dentro do SmackDown. Episódios especiais. Sejam as histórias do wrestling, sejam os episódios focados num lutador. Coisas desse género, volta e meia, que vão aparecendo. E eu queria introduzir aqui mais uma que pode eventualmente aparecer a qualquer altura. Um episódio especial que pode aparecer, volta e meia. Que eu estou a dar o nome Wrestling E. Agora, isto é quando se faz o cruzamento de wrestling e outra coisa. E afinal de contas, isto não é difícil porque o wrestling, apesar de ser uma coisa muito niche e supostamente é uma subcultura comparado com coisas mais populares, o que é facto é que fãs de wrestling existem por todo lado. E geralmente, quando um fã de wrestling, um grande fã de wrestling, faz algo ou cria algo, normalmente é normal tipo, colocar um pouco de algo que ele gosta nisso. Por isso, desde referências a wrestling, seja em músicas ou em séries de televisão, no cinema, em jogos, existe referências a wrestling por todo lado, como não poderia deixar de ser. Agora, eu quero pegar em algo que eu gosto bastante e que se calhar muita gente por cá não conhece muito. Apesar de que é uma coisa tão popular e já foi pegada por tantos youtubers nacionais e internacionais. Quer dizer, nacionais não sei, mas internacionais de certeza, nos últimos anos. E é uma coisa que já existe há tanto tempo. E que, como não podia deixar de ser, também existem algumas referências de wrestling associadas a isto. Estou a falar da SCP Foundation. Agora, para quem não conhece, eu vou tentar explicar sucintamente. A SCP Foundation é um projeto de escrita criativo, criado há muitos anos, que coloca a questão ao leitor e a qualquer pessoa que queira criar algo para esta Foundation. Que é, o que é que aconteceria, como é que o mundo seria se existisse uma fundação, um grupo de pessoas cujo objetivo seria pegar e tentar conter e proteger a humanidade de tudo o que nós não consideramos normal, do que seriam anomalias, coisas que são um conflito com o que a gente percebe com o que é a normalidade. Por isso, coisas desde monstros a objetos com poderes especiais, ou mesmo pessoas com poderes especiais, não no sentido de super-heróis, mas tipo, quer dizer, também estão incluídos, mas tipo, no mundo que nós temos, nós conhecemos como normal, o que é que aconteceria se tivéssemos um grupo que estivesse a proteger-nos de todos os monstros debaixo da cama, por assim dizer? E a SCP Foundation é isto, é um projeto de escrita criativa. Qualquer pessoa pode escrever e criar um SCP, o formato mais tradicional deste grupo. Agora, é um formato bastante restrito, mas muito interessante, porque lá está, a Foundation é o grupo que cataloga e tenta conter todas estas anomalias, que podem ser mesmo tudo, desde as coisas mais tradicionais como monstros, a coisas como objetos, ou até simplesmente tipo vírus que infectam a mente humana e que fazem as pessoas pensar de uma certa maneira, coisas deste género. E isto é a missão deles. Por isso, como é uma coisa organizada, o formato de escrita tradicional, há vários formatos de escrita dentro da SCP Foundation, mas o mais tradicional, que é os SCPs, SCP já agora, é Secure, Contain, Protect, que é a missão principal. Mas também quer dizer Special Containment Procedures, procedimentos especiais de contenção, não é? Tipo, porque isto é um ficheiro, o formato tradicional são ficheiros, que diz, tipo, esta coisa tem esta identificação, tem esta classe, que tem uma nomenclatura muito específica à Foundation. Há muitas palavras que foram mesmo inventadas só mesmo para isto. E depois tem como é que a gente está a conseguir conter ou não
esta coisa, e depois a descrição, e depois, tipo, testes que são feitos. É uma coisa muito interessante para quem gosta de ler. Há muitos youtubers internacionais que já pegaram nisto e fizeram coisas bastante interessantes. Há jogos, e isto é um projeto de escrita criativa que é open source, é mesmo completamente aberto. Por isso é que não há filmes ou séries de televisão, porque é uma coisa que está dentro de Creative Commons, ou seja, ninguém pode pegar nisto e monetizar de alguma maneira, porque é um projeto aberto a qualquer pessoa. Agora, como é, vocês estão aqui a pensar, este gajo está aqui a falar e ainda não falou nada sobre wrestling. Calma. Como é que este conceito, esta SCP Foundation, como é que existe aqui wrestling dentro disto? Pois, naturalmente, isto é uma coisa tão grande e tão expansiva, tipo, existem várias nacionalidades, tipo, sites, subsites dedicados a tradução e a escrever SCPs especificamente em certas línguas, acho que até há um em português. E como não podia deixar de ser, com um grupo tão vasto de pessoas por todo o mundo, é natural que volta e meia aparecessem aqui fãs de wrestling. E isso aconteceu. Agora, isto não é tipo, eu vou escrever aqui qualquer coisa e vou coisa. Para ser aprovado para fazer parte do canon da SCP Foundation, não é uma coisa simplesmente fácil. Por isso, quando estas coisas são introduzidas, geralmente são avaliadas pela comunidade e tipo, há moderadores e são coisas que são realmente aprovadas. Por isso, quando eu estou à procura nas séries, que existem várias séries, existem 6 neste momento, 6 séries, e cada uma tem 1000 SCPs. Por isso, 6 séries, 6.000, e isto é só no formato normal, pois já há formatos diferentes e tipo, isto é enorme, é uma coisa enorme. Quando dentro destas listas enormes de monstros, de objetos mágicos ou paranormais, desde coisas, desde maldições a tipo os proverbiais monstros debaixo da cama, quando encontras coisas relacionadas com wrestling, é tão engraçado, porque tentar adaptar algo que nós gostamos à outra coisa que nós gostamos, às vezes funciona, outras vezes tipo, simplesmente não dá. Mas dentro da SCP Foundation, e eu vou deixar os links na descrição, eu encontrei especificamente 3 SCPs que estão relacionados com wrestling. Por isso, eu queria aqui mostrar-vos, não vou explicá-los completamente, porque lá está, eles explicam-se a si próprios, e prefiro que vocês leiam e descubram e fiquem a entender um bocadinho o que é a SCP Foundation e porque é que isto, pelo menos para mim, é interessante. Eu entendo que não possa ser não ser interessante para toda a gente, mas pelo menos para mim é extremamente interessante. Por isso, o primeiro que eu tenho aqui foi um que eu encontrei há pouco tempo. A coisa espetacular disto é que tipo, é um site em texto. Por isso, para eu não gastar muitos dados quando estou no trabalho, quando tenho as minhas pausas, é o que eu faço é ler. É ler e leio a wiki. Vamos começar com o SCP-3144, 3144. Agora, este foi o que me apareceu há dias e me fez até dar a ideia de fazer este vídeo. Porque eu achei tipo, uau, tipo, é uma maneira muito interessante de pensar de como as coisas seriam se realmente isto fosse verdade. Então, o SCP-3144 é a coisa, lá está, mais diferente do tradicional SCP, porque não é um monstro, não é um objeto, é um conceito. É um conceito que afeta toda a gente acima da idade mediana de 14 anos e que faz com que as pessoas que são afetadas, não são todas, acima dos 14 anos e que têm uma suscetibilidade acima de um valor que eles têm aqui, são afetadas da seguinte maneira. Pensam que o wrestling é de alguma maneira não tão intenso como verdadeiramente é, e que os lutadores são parceiros dentro do ringue que trabalham para fazer uma performance. Ou seja, acreditam no que existe kayfabe. O que isto implica, e vocês podem ver depois
no texto em si. Isto implica que a maior parte da população acredita que existe kayfabe e que o wrestling é uma arte e que é uma forma de performance art. É uma performance. Depois vai saber que dentro deste universo não, é exatamente o contrário. Porque depois há umas transcrições em que eles metem uma pessoa que está afetada por este fenómeno e uma pessoa que não está afetada. E a pessoa que está afetada, tipo, descreve tipo uma shoot interview ou uma entrevista, descreve tipo como se a pessoa estivesse a falar: sim, eu sabia que isto ia acontecer, que ia dropar o belt para ele, não sei o quê, e tipo, fiquei muito contente por ele, não sei quê, não sei quantos. E depois uma pessoa que não está afetada por este fenómeno, tipo, descreve um combate em que tipo, estão facas a ser usadas e pessoas estão a ser espancadas a sério, que é uma porra de uma luta a sério. Por isso, pensar que, imaginem, tipo, o que a gente conhece, porque nós como fãs de wrestling mais hardcore sabemos e obviamente não se esqueçam, isto é ficção. Pensar que o kayfabe que nós conhecemos e existe, se calhar é só existe na nossa cabeça, porque na realidade o wrestling é verdadeiramente verdadeiro e as pessoas estão-se a espancar e tipo a mutilar e o caralho. É um conceito tão uou. Por isso é um pequeno artigo, lá está, porque há alguns SCPs que são enormes, e digo mesmo enormes, que eu achei tão interessante e é tipo uma maneira de pegarem algo que nós damos por tão factual e tipo virar ao contrário e uma pessoa fica tipo, e se isto fosse assim? O quão interessante é que isso seria? Outro, e atenção, isto é uma coisa que tenta ser tomada um pouco a sério, a SCP Foundation é escrito de uma maneira bastante séria, mas também há lugar obviamente para a comédia. E existem uns artigos especiais que são os com a designação SCP número J, que são especificamente designados desta maneira porque são artigos de piada, são mesmo tipo de comédia. Então, eu tenho aqui o SCP-619J. Este é muito interessante porque é uma ideia que eu também há muitos anos tive e nunca cheguei a pôr em papel ou a escrever, mas que não era exatamente assim, mas lá está, eu sempre tive esta ideia, que é um objeto que é um cinto de wrestling, que quando alguém usa este cinto, torna-se hiper agressivo, torna-se mega tipo completamente como descrever? Tipo, basicamente a pessoa acha que é um campeão e tem vontade de derrotar tudo e todos à sua volta. E tipo, o que é que acontece quando uma coisa destas interage quando uma pessoa pega nisto? Tipo, uma pessoa completamente normal, tipo, depois dão-lhe isto e a pessoa começa tipo, a fazer promos e a dizer que é o maior do mundo e tipo, e depois quando lhe retiram, a pessoa fica tipo, parecia que eu estava dentro de um ringue de wrestling, tinha milhares de pessoas à minha volta. Tipo, é uma ideia tão, tipo, imaginem um cinto de wrestling que tinha realmente essa propriedade, que quando alguém o tinha, tornava-se mega agressiva e tentava derrotar tudo à sua volta. Tipo... Depois a coisa interessante acerca da SCP Foundation é como é uma coisa tão vasta, existem tantas coisas, tanta variedade de personagens, alguns mais populares que outros, tu consegues pegar em personagens de outros SCPs e colocar no teu e interagir. Por isso, dentro deste existe tipo um SCP específico que é bem poderoso, que se apodera do cinto, porque eles... E depois é tipo isto. Isto é como uma espécie de um artigo científico. Então, tipo, eles sabem que este objeto tem este efeito. Mas depois, através de testes, descobrem que ele tem mais outros efeitos. Então eles depois descobrem que este cinto não afeta só uma pessoa. Quando alguém vence essa pessoa, a pessoa que a vence tem a compulsão de ir buscar o cinto e declarar-se campeão. Tipo, este tipo de coisas. Então, tipo,
Uou! E aqui está a coisa. Para quem for ler este artigo, vocês vão ver aqui a menção a um SCP, que não é o 619, é o outro, agora já me estou a lembrar qual. E vocês vão ter a tentação de... Mas qual é que é? Porque geralmente outros SCPs que são mencionados têm links para ler esses artigos. Tenham cuidado, porque vocês vão começar a ler e depois vão, tipo, começam aqui e acabam lá em baixo. Tipo, que é um autêntico rabbit hole. Tipo, vocês começam numa ponta e acabam na outra. Vão perder horas. Se vocês tiverem interesse neste tipo de coisas, vocês perdem horas aqui. Acreditem. Finalmente, como não podia deixar de ser, SCP-3331 é literalmente o John Cena. Que é tipo... mesmo dentro do mundo real, será tão difícil imaginar que um homem que a gente não consegue ver é uma anomalia? Nós é que agora já damos isto como certo, mas tipo o John Cena. É uma coisa completamente anormal, não é? Por isso, o SCP-331 não é o John Cena em si, mas é um brinquedo da Rua Sésamo que volta e meia, apesar de não ter pilhas ou qualquer tipo de coisa, volta e meia, toca, e quando toca, é tipo um telefone de brincar, quando toca, manifesta na sua presença uma cópia do John Cena, que depois começa a falar com este telefone e tipo, ok, tipo, e depois tudo o que essa cópia do John Cena faz é tentar encontrar o original e lutar com ele. Agora, isto parece ser tipo, já só por si, bastante estranho, mas eu não vou dizer mais nada porque este SCP tem um twist muito interessante. Por isso, SCP-3331, eu vou deixar os links na descrição. Leiam. Para mim é muito interessante. Obviamente que acho que não preciso dizer que isto está em inglês. É interessante, é diferente. Para quem gosta do paranormal, de coisas... lá está. Estes aqui são bastante normais, por assim dizer, porque não tem tipo elementos de terror, nem de... lá está. Há aqui coisas que são bastante assustadoras e aconselho-vos a pesquisar mais acerca da SCP Foundation para descobrirem os mais populares SCPs e tipo o que originou tudo isto, porque é uma história muito, muito, mas mesmo muito interessante. Mas quando uma pessoa está a ler algo que é tipo, lá está, é um outro interesse meu, tipo, a minha vida não é só wrestling, é uma grande parte, mas não é toda. Quando uma pessoa está a ler este tipo de coisas e de repente esbarra-se com referências a wrestling, é tão engraçado, porque lá está, tipo, fãs de wrestling estão em todo lado e quando eles geralmente estão envolvidos em outras coisas, eles tentam sempre deixar a marcazinha que, lá está, de que são fãs de wrestling. Por isso, wrestling e qualquer outra coisa acaba sempre por existir. Por isso, meus amigos, vocês já conheciam a SCP Foundation? Vocês já, por acaso, lá está, para quem conhecia, já tinham apanhado estes SCPs? Como é que vocês transformariam algo dentro do mundo do wrestling num SCP? Tipo, peguem no Bray Wyatt. O Bray Wyatt parece, é uma coisa que é tão, mas tão fácil de transformar num SCP que é ridículo. Todo ele é tipo, o Fiend é tipo, é um SCP. O Undertaker também, tipo, estas personagens mais paranormais são obviamente mais fáceis. O que é que vocês pegavam no mundo do wrestling e tentavam justificar como sendo um SCP, uma coisa paranormal? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. Eu entendo completamente que isto não seja do interesse de toda a gente, mas primeiro, tipo, variedade é o que dá sabor à vida. Por isso também isto não pode ser só 100% sempre a falar do que se anda a passar no mundo do wrestling. E segundo, isto não é o meu canal, por isso eu volto e meia quero pôr aqui outras coisas que não têm a ver 100% sobre wrestling, mas enquanto tiverem mais que 50%, tipo, enquanto houver wrestling à mistura, eu ainda consigo justificar a mim próprio e dizer isto é interessante. Por isso, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Smartphone. Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição do vídeo, tal como os links para estes 3 SCPs que eu falei aqui. Por isso, leiam, são interessantes. Se calhar, se pesquisarem pelas designações
No YouTube, se calhar encontram vídeos de pessoal a ler estes SCPs, que é uma coisa que acontece bastante. Há canais dedicados especificamente a ler estes artigos e a dar tipo a produzi-los um pouco, não é? Tipo, a dar um bocadinho de tipo, fazer uma atmosfera assim mais negra, tipo, mais sombria, tipo, e isso é muito porreiro, tipo, para quem não tem paciência de ler, ouvir se calhar é mais fácil, por isso. Links estarão na descrição. Muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.